Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 13 de setembro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, divulga a pauta do plenário para este mês. Entre os julgamentos, as ações que questionam o compartilhamento de dados de pessoas no âmbito da administração pública. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. O presidente do Supremo rejeita pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar investigações requeridas pela CPI da pandemia. O plenário virtual do STF já tem maioria para invalidar norma catarinense que reduziu o prazo para o governo prestar conta dos gastos com a pandemia da Covid-19. E ainda, aplicativo da Justiça Eleitoral registra em menos de um mês mais de 10 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, divulgou hoje a pauta de julgamentos do plenário para este mês. Veja os destaques. São 6 sessões plenárias na pauta deste mês. Nesta quarta-feira está prevista a retomada do julgamento das ações que questionam o compartilhamento de dados de pessoas na administração pública. Outro processo aponta a suposta omissão da União em repassar R$1,5 bilhão para o Fundo Amazônia e para o Fundo Clima. E ainda um recurso extraordinário com repercussão geral, que discute se a garantia da justa e prévia indenização em dinheiro é compatível com o regime constitucional de precatórios. Na quinta, 15 de setembro, o plenário poderá julgar um recurso extraordinário, se o Poder Judiciário pode determinar que a administração pública preenche o cargo de defensor público em localidades desamparadas. Outro caso que pode ser julgado pelos ministros é sobre a validade ou não das alterações na legislação que permitem a oferta de serviços interestaduais de transporte coletivo de passageiros, sem prévia licitação, apenas com uma simples autorização. Ainda com relação ao serviço de transporte, o plenário poderá julgar ação sobre a validade de dispositivo do Estatuto da Juventude, que garante gratuidade nos ônibus interestaduais a jovens de baixa renda. Também na pauta de quinta está o recurso extraordinário em que o Ministério Público Federal questiona a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que atribui à Defensoria Pública e não à FUNAI a prestação de tutela jurisdicional em relação aos interesses individuais dos indígenas. Para a próxima semana, na sessão do dia 21, a Corte poderá concluir o julgamento que envolve 2 recursos extraordinários e uma ação em que se discute a validade de dispositivos da Lei de Licitações, que permitem a contratação de advogados por entes públicos sem licitação. Outro tema em pauta são embargos de declaração opostos nas ações que tratam sobre a proibição de produção, exploração e venda do amianto no país. O plenário ainda poderá decidir se os tribunais de contas estaduais podem determinar a indisponibilidade cautelar de bens. No caso concreto, está em discussão dispositivo da Lei Orgânica do TCE do Rio Grande do Norte, que conferiu ao órgão esse poder. No dia 22, o STF deve discutir a necessidade de revisão ou de cancelamento da súmula vinculante 9. Com a alteração na Lei de Execução Penal, o magistrado pode revogar até 1/3 do tempo remido da pena nos casos de prática de falta grave, reiniciando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Outro tema previsto é um habeas corpus sobre a retroatividade e o alcance dos acordos de não persecução penal para ações em curso. Também ganha destaque a ação referente à Lei Orgânica do Ministério Público e a dispositivos da Constituição do Rio Grande do Sul sobre organização, atribuições e o Estatuto do Ministério Público Estadual. E, por fim, a discussão sobre normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que regulamentam práticas de fiscalização e prestação de contas por meio do Sistema Integrado de Transferências. E a ministra Rosa Weber atendeu o pedido da CPI da pandemia e determinou que a Polícia Federal continue a investigação sobre a conduta do presidente Bolsonaro durante a crise sanitária. Na decisão, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, reforçou que a Constituição atribui a atividade preliminar de apuração criminal prioritariamente à polícia. Rosa Weber explicou ainda que o Ministério Público tem o papel de cooperar com o andamento do inquérito, até ser aceito ou não pela Justiça.
Ao pedir o arquivamento de 3 processos, que foram abertos a partir do relatório final da CPI da pandemia no Senado, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, considerou ausente justa causa para andamento das investigações. As 3 petições foram ajuizadas depois que senadores apontaram indícios contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual ministro, Marcelo Queiroga, por supostos crimes contra a administração pública. Para a ministra Rosa Weber, o material apresentado na CPI da Covid no Senado pode acarretar em novos elementos para a investigação de má gestão pública durante a pandemia e, por isso, atendeu ao pedido da CPI e autorizou a Polícia Federal continuar com apurações sobre conduta do presidente Bolsonaro na crise. Plenário virtual. O Supremo formou maioria para julgar inconstitucional norma de Santa Catarina que reduziu o prazo para o governo estadual prestar informações à Assembleia Legislativa sobre gastos com a pandemia. O julgamento termina hoje à noite. A ação foi proposta pelo governador de Santa Catarina, questionando o artigo da Constituição do Estado que estabelece que, enquanto durar o estado de calamidade pública por causa da pandemia, o prazo para a resposta do governo às solicitações feitas por uma comissão especial da Assembleia Legislativa do Estado será reduzido de 30 dias para até 72 horas. As informações são relacionadas à situação fiscal e à execução orçamentária e financeira de medidas de enfrentamento da Covid-19. O governador argumenta que não há na Constituição Federal qualquer regra que autorize a redução do prazo de 30 dias para que o governo federal atenda aos pedidos de informação feitos pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nesse sentido, a regra estadual destoaria da federal e ultrapassaria os limites impostos ao poder constituinte derivado. Defende ainda que a norma não poderia ser objeto de emenda constitucional, já que atenta contra a separação dos poderes. O caso, então, foi levado para julgamento no plenário virtual. A relatora do processo é a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. Para ela, a ação não está prejudicada. Destacou que a pandemia teve altos e baixos, momentos de diminuição e aumento da curva de contágio, o que demonstra a imprevisibilidade do contexto. Também ressaltou que o dispositivo questionado foi além do que estabelece a Constituição Federal, que somente admite que tais pedidos de informações venham da mesa da Casa Legislativa respectiva, não de suas comissões. Assim, Rosa Weber aceitou o pedido feito na ação e declarou inconstitucional a redução de prazo prevista na norma. O entendimento foi acompanhado pela maioria dos ministros. O prazo para encerrar o julgamento é hoje à noite. Agora a gente fala das eleições de 2022. Em menos de um mês foram registradas mais de 10 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular no aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Desde o dia 16 de agosto, o aplicativo Pardal recebeu 10.870 denúncias, feitas por eleitores de todo o país. Pernambuco é o estado com o maior número de registros até agora. Foram 1.511 no total. Em seguida, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, todos com mais de 1.000 acusações. Com relação aos cargos em disputa nestas eleições, a maior parte das denúncias envolve campanhas de deputado estadual. A plataforma virtual também está apta a receber informações relativas à compra de votos, uso da máquina pública e crimes eleitorais. Vale ressaltar que é necessário ter provas da suposta irregularidade, como fotos, áudios ou vídeos, e a denúncia pode ser realizada de forma anônima. A apuração de todos os registros é feita pelo Ministério Público Eleitoral. O aplicativo é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais e em formulário web no portal do Pardal. E daqui a pouco tem sessão plenária no TSE. A transmissão ao vivo é logo depois do Jornal da Justiça. O repórter Henrique Amaral tem as informações. A pauta da sessão de logo mais tem 2 ações de investigação judicial eleitoral sobre a comemoração da independência do Brasil no dia 7 de setembro. Em uma age, o atual presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, é acusado de usar imagens do evento para se promover.
A outra pede a declaração de inelegibilidade do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e de outras pessoas. Os ministros também devem analisar uma consulta sobre o cálculo de tempo na propaganda eleitoral para candidaturas de mulheres e pessoas negras. Veja no próximo bloco. Justiça decide que condenado por má-fé pode ter penhorada a poupança inferior a 40 salários mínimos. Voltamos em instantes. O Código de Processo Civil estabelece que valores em poupança com até 40 salários mínimos não podem ser penhorados para execução de dívidas judiciais. Mas isso muda quando é constatada a má-fé de uma das partes. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O autor da ação, condenado por má-fé, entrou com recurso contra a decisão que determinou a expedição de mandado de levantamento de valor bloqueado. Ele busca a reforma desse entendimento, alegando que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, que a movimentação bancária não desvirtua a função da conta poupança nem afasta a impenhorabilidade e que as transações na conta poupança se deram como medidas de urgência. O relator do recurso ressaltou que nos casos em que a poupança tiver valor inferior a 40 salários mínimos, independentemente da movimentação que se faça, em princípio não se pode fazer o bloqueio da conta. Só que o relator da ação observou que o autor entrou na justiça para questionar débito inscrito em cadastro de inadimplentes com o argumento de que não reconhecia a dívida e queria a exclusão do nome dele desse cadastro. O pedido foi negado em 2 instâncias que inclusive reconheceram a má-fé do consumidor. Para o magistrado, a conduta processual da parte deve sempre se pautar com base na verdade. Reputa-se que a impenhorabilidade não pode beneficiar o litigante desonesto, que faz pouco caso das balizas estruturantes do sistema de justiça. O magistrado ressaltou ainda que pensar o contrário implicaria chancelar e prestigiar a má-fé. Seguro Viagem não é responsável por continuidade do tratamento médico após retorno do segurado ao Brasil. Essa decisão é da 3ª turma do STJ. Os ministros entenderam por unanimidade que, salvo disposição contratual, a seguradora de viagem não pode ser responsabilizada pelos gastos com tratamento médico realizado no Brasil devido a acidente sofrido pelo segurado durante permanência no exterior. No caso analisado, uma consumidora firmou contrato de seguro internacional para uma viagem à França. Mas um dia antes de retornar ao Brasil, fraturou o punho esquerdo ao sofrer uma queda no metrô de Paris. Como a viagem de volta seria pouco tempo depois, o médico francês optou por imobilizar o punho da paciente e recomendar que ela procurasse um cirurgião em sua cidade de origem, onde foi feita a operação. Em primeira instância, foi determinado o reembolso apenas do valor gasto com medicamentos no exterior. E o Tribunal de Justiça do Paraná negou o recurso da consumidora, por entender que o contrato previa expressamente que a cobertura era apenas para os tratamentos necessários à estabilização do quadro de saúde. Ao STJ, a segurada alegou ser abusivo o seguro que tem a garantia de cobertura apenas para curativos e procedimentos paliativos. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, considerou que não houve atitude abusiva por parte da seguradora, porque a segurada se submeteu aos exames necessários e recebeu atendimento médico no hospital. No voto, acompanhado pelos demais ministros da 3ª turma, o relator ressaltou que no contrato havia cláusula que excluía expressamente a continuidade de tratamento médico no Brasil. E sendo assim, após a alta médica dada pelo hospital que prestou o atendimento no exterior, as despesas não estavam mais cobertas pelo seguro. Um homem que foi reconhecido pela vítima na maca de um hospital 3 meses após o crime de roubo foi absolvido pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. A vítima foi assaltada por 3 indivíduos, mas não conseguiu fazer retrato falado deles, nem reconheceu fotos apresentadas na delegacia na data do roubo. Só disse que aparentavam ser menores de idade. Depois de 3 meses, a vítima informou à delegacia que viu um dos assaltantes, com 27 anos na época dos fatos, em uma maca de hospital.
Na ocasião, mostraram de novo algumas fotos e a vítima garantiu reconhecer o réu, mantendo a afirmação em juízo. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a condenação, avaliando, entre outros fundamentos, que as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal seriam mera recomendação e não uma exigência. Assim, não haveria nenhuma nulidade no reconhecimento feito pela vítima na delegacia. De acordo com o relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, o reconhecimento fotográfico deve ser acompanhado por outros indícios a serem confrontados na fase judicial. A sexta turma aplicou, então, jurisprudência recente do próprio STJ, segundo a qual os procedimentos descritos pelo Código de Processo Penal para o reconhecimento de pessoas não são simples recomendações do legislador, devendo necessariamente ser cumpridos, pois configuram a garantia do direito de defesa para quem é suspeito da prática de um crime. Com isso, o colegiado concedeu a ordem de habeas corpus para anular o processo e absolver o réu. A seguir, o novo escritório social da Justiça de Mato Grosso vai fortalecer a ressocialização de recuperandos no estado. Voltamos já. Poucos sistemas eleitorais em todo o mundo reúnem a confiabilidade do nosso, comandado pela Justiça Eleitoral, com extremo rigor e respeito às regras democráticas. A urna eletrônica é um símbolo da excelência do serviço prestado por ministros, ministras e pelo corpo técnico do Tribunal Superior Eleitoral, desde meados da década de 1990. E ela passou por diversas provações. É testada a cada eleição e respondeu com eficiência, sem que haja nenhum registro ou indício de fraude. O Judiciário de Mato Grosso inaugurou a sede do Escritório Social em Mirassol do Oeste, interior do estado. A unidade vai fortalecer os trabalhos de ressocialização de recuperandos. O município de Mirassol do Oeste acaba de receber a instalação do Escritório Social. O mecanismo atende pessoas que deixam o sistema prisional e seus familiares. O programa dá suporte em diversas áreas, como saúde, qualificação profissional e documentação, gerando oportunidade de emprego. Para pessoas privadas de liberdade, um verdadeiro resgate de cidadania. Vamos ter vários profissionais que vão estar atendendo aqui, como psicólogas, assistente social e também os nossos universitários. As pessoas que estão fazendo estágio de diversas universidades estarão aqui também prestando as suas atividades para as pessoas regressas, tá aí ressocializando dentro do mercado de trabalho. Além de Mirassol, Mato Grosso conta com mais 2 unidades do Escritório Social, Cuiabá e Jaciara. Mas outras 8 comarcas já demonstraram interesse em aderir a esse importante instrumento de ressocialização. Nós vamos estar presentes em todo o estado, porque esse clamor é muito importante, dessa atenção às pessoas que vão progredir de regime, para que quando estiver no semiaberto, tenha acolhimento do Estado, acolhimento do Poder Judiciário, buscar ter atenção à sua saúde, à sua integridade física, ao trabalho, ao abraço nosso em relação à família dessas pessoas também, para dar a possibilidade de a pessoa escolher o certo, longe do crime. Dados do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, demonstram que quando o reeducando ou egresso do sistema prisional é inserido em projetos de ressocialização, dificilmente retorna ao mundo do crime. Em Mato Grosso, o índice de reincidência dos que encontram uma oportunidade de emprego gira em torno de 2%. Com a ampliação do escritório social, a perspectiva é que esses dados sejam ainda mais positivos. É um salto na segurança pública, porque as pessoas que iriam para o crime, elas serão encaminhadas para a sociedade com o apoio do escritório social. E na prática, as pessoas que estão dentro da unidade prisional vão contar com o apoio do escritório social. Aqueles que estão 6 meses antes de progredir de regime serão atendidos pelo escritório dentro da unidade. E a partir do momento que eles progridem de regime, saem da unidade prisional e vêm para as ruas, eles terão todo o apoio, todo o aparato do escritório social aqui onde estamos. Setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio. No Brasil, o número de casos chega a 12 mil por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Esta terça-feira, o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho promoveu uma live para discutir o assunto. A iniciativa tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a importância de discutir a prevenção do suicídio. A abertura da live, transmitida pelo canal do TST no YouTube, contou com a presença do presidente do Tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira. Ele reafirmou o compromisso da Justiça do Trabalho com a causa. A situação exige conscientização e colaboração de todos, especialmente quando consideramos que na agitação do mundo moderno somos impelidos para um universo digital e os riscos do distanciamento e da solidão do indivíduo se tornam ainda mais presentes. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida. Por ano, o número alcança a marca de 1 milhão, atingindo principalmente pessoas entre 15 e 29 anos. Só no Brasil, os casos de suicídio chegam a 12 mil por ano. Para detalhar ainda mais o assunto, o evento contou com a participação de especialistas que trouxeram um panorama sobre o tema. O secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, Quirino Cordeiro Júnior, abordou o tema tratamento em saúde mental e dependência química como fator de proteção contra o suicídio. É muito importante entendermos que os principais fatores de risco para alguém morrer por suicídio é a presença de transtorno mental e dependência química, em especial esses quadros clínicos não identificados ou não tratados de maneira apropriada. Outra questão importante aqui também são aspectos relacionados à psicoeducação sobre saúde mental e suicídio, como, por exemplo, eventos como esse que estamos participando hoje, campanhas informativas, como a campanha do Setembro Amarelo, que também é muito importante para que a sociedade possa entender todas as questões envolvidas na prevenção do suicídio, possa se mobilizar, então, para que a gente possa reduzir as taxas de suicídio no país. E, por fim, trabalho com populações de risco, que também é muito importante na área de prevenção ao suicídio. Em seguida, o professor titular do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Roberto Eloane, integrou o painel chamado Suicídio no Trabalho. O que o assédio tem a ver com isso? Sem sombra de dúvida, ao falar de suicídio no trabalho, nós temos que falar de humilhação, nós temos que falar de vergonha, nós temos que falar de medo, de ansiedade, de sentimento de derrota, de terror e de depressão. Finalizando as palestras, a professora e pós-doutoranda em Direito pela PUC de Minas Gerais, Núbia Elizabeth de Jesus Paula, falou sobre o racismo estrutural e o mercado de trabalho. As questões existenciais, elas são minadas, elas são diminuídas, elas são desconsideradas. Devemos voltar o nosso olhar para os efeitos indiretos e silenciosos que cada pessoa preta ainda sofre nesse país referente às relações de trabalho. Ao longo de todo o mês, o edifício sede do Tribunal Superior do Trabalho estará iluminado com a cor amarela, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, celebrado em 10 de setembro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.